E eu começo com uma frase, eu gosto de frases, e a frase é: quem fica sozinho com o seu mal, fica totalmente só. Quem fica sozinho com o seu mal, fica totalmente só. É claro que eu estou falando de um tema que falamos em todos os cultos, pecados. Mas eu queria reforçar essa frase: quem fica sozinho com o seu mal fica totalmente só. Embora, mesmo que esteja rodeado de pessoas, se você está sozinho com o seu mal, você está totalmente só. Nós temos às vezes a impressão, ou achamos, e até acreditamos, que igreja é lugar de a gente manter uma aparência sólida. De uma aparência de alguém que não tem pecados, de pessoas que são perfeitas. Nós não gostamos de falar sobre as nossas lutas. Lutas pessoais com o pecado, lutas pessoais com outras pessoas, coisas que a gente vai arrastando e a gente acha que ninguém precisa saber e que a gente dá conta disso sozinho. Mas a igreja não é lugar de aparências. A igreja não é lugar da gente esconder a nossa luta pessoal, familiar, as nossas lutas nos nossos relacionamentos, as lutas que a gente vai enfrentando nessa ou naquela área, porque a igreja é um espaço de cura, a igreja é um espaço de restauração, a igreja não é um lugar de aparências, a igreja é um hospital. E eu quero falar com vocês sobre isso nessa noite. Será que o Senhor não quer nos ajudar? E será que Deus não quer usar a igreja para nos curar? E quando eu falo igreja, eu falo as pessoas da igreja. Eu falo eu, você, nós que seguimos Jesus. Será que Deus não quer curar algumas dessas feridas que nós escondemos e que só a gente sabe? Alguma luta, e aquilo vai nos fechando, vai nos escravizando, e a gente às vezes está com as pessoas, a gente está até legal, está sorrindo, mas a gente volta para casa triste com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, achando que só a gente tem que lidar com isso, como se a igreja não tivesse um papel importante neste mundo, usada por Deus para restauração e para cura. Será que o Senhor não quer nos ajudar? Será que o Senhor não pode nos ajudar? É claro que Ele pode. E Ele quer nos ajudar. E eu quero ler com vocês então um versículo, um texto em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Eu vou ler apenas um versículo. É o versículo 16. Tiago 5, versículo 16. Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, cruz, credo. Brincadeira. Brincadeira, pessoal. Não levem a sério. Amém? Vamos ler o texto. Diz assim a palavra, minha versão NVI. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu leio de novo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Palavra do nosso Deus, palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Felizes são os que ouvem essa palavra, mas mais felizes são os que praticam. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Pois bem, nós estamos na carta de Tiago, e a carta de Tiago foi escrita por Tiago. E você sabe qual Tiago escreveu? As pesquisas mostram que esse Tiago, muito provavelmente, era o irmão de Jesus. Era um filho de Maria, né? Jesus não foi o único filho que Maria teve. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas ela se casou, né? Com José, eles tiveram mais filhos. E um desses filhos era Tiago. Então, muito provavelmente foi Tiago, irmão de Jesus, e há muita concordância entre os teólogos sobre isso, que foi então esse irmão de Jesus quem escreveu essa carta. E é de fato uma confissão. E é bastante direto, vale a pena você tomar essa semana o livro de Tiago e ler. É bem interessante, né? Ele fala, a fé sem obras é morta, ele é bem prático, ele vai direto no ponto. Lutero, inclusive, não queria, num primeiro momento, que essa carta constasse no cânon, né, com 66 livros, porque ele dizia no começo, depois ele mudou, né, a carta de palha,
Porque não falava muito de Jesus, falava muito de obra, né? A fé sem obras é morta e tudo mais. Mas Lutero também entendeu que, de fato, a fé sem as obras, ela é morta. Por isso também nós temos o livro no cânon. E ele fala coisas simples, coisas fáceis de entender. Ele não escreve para os líderes da igreja, para os pastores, os mestres, os bispos que receberam essa carta. Ele escreve para as pessoas da comunidade, para todos ouvirem, para que todos saibam, para que todos tenham entendimento. Ele fala do uns aos outros. Inclusive, o versículo que a gente leu fala do uns aos outros. E interessante, o Senhor deu uma cura. Se nós chegamos no versículo 16, o Senhor deu uma cura. E deu uma cura para quem? Ele deu uma cura para a igreja, mas é uma cura para a igreja anunciar uns aos outros. O Senhor empoderou, deu poder à sua igreja, para que ela anuncie uns aos outros curas. Curas, é o que o texto nos diz. Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Que cura é essa, né? É uma cura divina, mas que Deus deu para você, para que você anuncie a outras pessoas. E ele fala da confissão de pecados. Confessem os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Isso significa que se eu tenho um pecado, e quem fica sozinho com o seu mal fica totalmente só, agora, se eu pego este meu pecado e vou procurar um irmão da igreja que caminha com o Senhor, que tem uma caminhada com o Pai, e eu falo sobre esse meu pecado, eu posso anunciar como irmão: eu te perdoo em nome de Jesus, vá em paz. É isso, queridos. Isso é igreja. Não é a gente se fechar numa máscara de perfeição e a gente, não, agora não posso demonstrar fraqueza, né? Porque o que o pastor vai pensar de mim? O que o irmão vai pensar de mim? Mas é justamente o que Deus quer trabalhar e curar nos nossos corações. Ele diz em Mateus 18, Jesus diz, né? Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. A igreja do Senhor é a mão de Deus, a voz de Deus, para anunciar cura e restauração das almas feridas. A igreja enquanto um hospital. Vamos adiante. Deus te quer assim como você está, mas Ele não quer deixar você assim. Você concorda? Deus nos quer assim, mas Ele quer nos transformar, Ele não quer nos deixar assim. E eu diria, Ele já nos conhece, antes mesmo da gente querer esconder a nossa culpa ou as nossas lutas, Deus já conhece. Diante de Deus não existe aparência, Deus sabe todas as coisas. Acabou a aparência diante de Deus, porque Ele não quer nos deixar assim como nós estamos. Mas eu diria, também diante do irmão, acabou a aparência. Isso não significa que a gente tem que sair falando a nossa vida para todo mundo, falando as nossas lutas, os nossos pecados para todas as pessoas. Não, não é isso. Mas a gente precisa procurar ajuda quando a gente está passando por situações. O irmão pode ser a mão de Deus, a cura do Senhor, para a culpa que você carrega, para a luta e o fardo pesado que talvez pese sobre os teus ombros. Um teólogo luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, talvez você já ouviu falar dele. Ele foi um pastor luterano durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive ele morreu na Segunda Guerra Mundial pelo exército de Hitler. E Bonhoeffer, da prisão, ele escreveu muitas coisas, e uma das coisas que ele escreveu foi isso aqui, ó. Cristo tornou-se nosso irmão para nos ajudar. Agora, o irmão se tornou um Cristo agora o irmão se tornou um Cristo para nós por meio dele, no poder da sua missão. O irmão está diante de nós agora como um sinal da verdade e da graça de Deus. Ele nos é dado para nos ajudar. Ouve a nossa confissão e, em lugar de Cristo, nos perdoa. Olha só, queridos. Cristo se tornou nosso irmão para nos ajudar, mas agora o irmão se tornou um Cristo para nós. E o irmão ouve a nossa oração e, em lugar de Cristo, perdoa. Em nome de Cristo, perdoa. Resumindo, quando eu estou me confessando, quando eu estou abrindo meu coração para o irmão de caminhada, eu estou me confessando ao próprio Deus. Não que o irmão é Deus, mas ele representa o próprio Deus. Afinal, Paulo nos deixa muito bem claro que nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5,
o versículo 20 e 21. Olha que palavra abençoada. 2 Coríntios 5, 20 e 21. Portanto, diz Paulo, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz o seu apelo ao mundo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Embaixadores de Cristo, e Deus faz o seu apelo ao mundo, reconciliem-se, arrependam-se, por meio de nós. O que é um embaixador, né? A gente às vezes vê na TV, no jornal, o embaixador, né? A embaixada do Brasil, lá na França. A embaixada, ela faz o quê? Ela representa um país dentro de outro país. O embaixador brasileiro representa o governo brasileiro lá na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Ele representa a nossa nação, de certa forma ele representa a nossa nação. Ele não está no Brasil, mas lá ele é o Brasil. E quando Paulo está dizendo assim, ó, vocês são embaixadores de Cristo, Cristo faz o seu apelo por meio ou através de vocês, ele está nos dizendo, vocês já não são deste mundo pela fé, vocês já pertencem aos céus, vocês já pertencem ao reino de Deus, mas vocês estão aí ainda, para serem os meus representantes, para que por meio de vocês curas possam acontecer. E eu não estou falando só de cura física, eu acho que o que nós mais precisamos hoje é da cura das nossas almas. É de nós abrirmos os nossos corações, é de nós procurarmos ajuda, é de nós falarmos sobre as nossas dores, mazelas, pecados e lutas, com alguém que nos escuta e com alguém que nos diz assim, eu entendo, deixa eu orar contigo. Deus te perdoa disso. Deus te perdoa disso. Então somos embaixadores. Então a gente quer muitas vezes esconder as coisas. A nossa tendência é a gente esconder as coisas e não falar sobre elas. Mas Deus quer justamente o contrário. Deus quer justamente o contrário, porque quanto mais solitário nós formos, mais destruidor será o poder do pecado nas nossas vidas. Agora, quando a gente mostra, segundo o texto, nós podemos ser curados. Quando a gente mostra, a gente coloca para fora, nós podemos ser curados. Vamos adiante. Vamos adiante. O diabo e o pecado, eles temem uma coisa. O quê? A luz. Jesus é luz. O pecado, o diabo, eles temem uma coisa. A luz. Escondido na escuridão daquilo que não se verbaliza, o pecado intoxica cada um daqueles que vai escondendo. Por isso o pecado precisa ser trazido à luz. O pecado teme a luz. Ele ganha muita força quando ele está aqui dentro. Quando as nossas lutas são escondidas, ninguém pode saber, só nós sabemos. Este pecado, essa luta, ela ganha grande força. E nós somos, a essa altura, chantageados pelo próprio inimigo. Ah, você vai para a igreja, olha só. Ah, você está passando por isso na tua vida por causa disso, disso e daquilo. Olha o que tu já fez. A gente vai sendo chantageado. Quem é você? A nossa identidade vai sendo questionada. Ah, tu és um filho de Deus mesmo? Olha só isso aí. E aquele pecado está ali, a vergonha está ali, o medo está ali. O ladrão vem somente para matar, para roubar a nossa alegria, para destruir as nossas esperanças em Cristo. O pecado teme a luz, o diabo teme a luz. É verdade que é muito dura essa luta, não é uma tarefa fácil nós falarmos de nós mesmos. Mas Deus quer que a gente fale de nós mesmos. O espaço da igreja está aí para isso, da comunhão dos irmãos. Então lembre-se que uma vez confessa o pecado, ele já não tem mais poder. Isso mesmo. Uma vez confesso, está ali às claras, ele já não tem mais o poder. Quando é trazido à luz, ele pode ser perdoado, então você pode ser curado, né? O pecado tem muito poder sobre você quando ele está oculto. Como eu falei, ele nos oprime, o diabo mente, mas a verdade é que é melhor falar. É melhor colocar para fora. Não fica carregando lutas sozinho. Procura alguém, procura ajuda, confessem os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é justo, queridos? Nenhum de nós. Mas se nós estamos com Cristo, nós somos justificados. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Isso é graça de Deus. Então você é o justo que Deus quer que anuncie
cura para a vida de outras pessoas. Claro, nós estamos falando da igreja, mas não só da igreja. Bonhoeffer, ele diz assim, ainda falando sobre essa ideia de trazer os pecados à luz, ele disse: visto que o pecado deve ser trazido à luz algum dia, é melhor que isso aconteça hoje, na presença do irmão, do que no dia derradeiro, na luz do juízo final. Que frase forte! Se tem que ser trazido à luz algum dia, que seja hoje. Porque é melhor hoje, na presença do irmão, nós encararmos os nossos medos, receios e o próprio inimigo que quer nos desviar e nos levar para longe dessa missão, do que nós termos os nossos pecados revelados. No dia do juízo final, onde não tem mais o que nós fazemos. Não tem mais. Mas, pastor, não adianta a gente confessar para Deus, isso já não resolve? Não resolve? Falar para Deus, está tudo certo. Claro que sim. Claro que resolve. Eu confesso meus pecados todos os dias. Quando eu oro, Senhor, me perdoa, né? Aquilo que eu lembro, até aquilo que eu não lembro, eu peço perdão para o Senhor. Mas existem pecados e lutas que a gente vai levando para Deus e parece que isso não se resolve. Parece que é momentâneo, ou está tudo certo, mas a gente dá uns passos, aquilo vem de novo, o diabo joga aquilo na nossa cara, e a gente novamente cai, a gente novamente entra na mesma luta, a gente pede perdão, vive, cai no mesmo problema, assiste as mesmas coisas, começa a falar as mesmas coisas, fazer as coisas que o velho homem fazia. Existem coisas que parecem que não vão se resolvendo nas nossas vidas. Adianta sim confessar para Deus, mas se a gente entende que o irmão pode ser um Cristo, e aí a coisa fica mais física, da gente olhar no olho, da gente falar, da gente olhar e da gente expor a nossa luta, a gente expor a nossa fraqueza sem julgamento. Adianta sim para Deus, mas eu diria que a cura vem também quando nós confessamos para o irmão. Confessem uns aos outros e orem uns para os outros para que vocês sejam curados. E por quê, né? Por que é mais fácil a gente confessar para Deus? Já parou para pensar? Poxa, Deus é santo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é amor, Ele é justiça. Deus é tão diferente de nós nesse sentido, né? Ele é totalmente puro e santo. E para Deus falar da nossa imundície é mais fácil. E para o irmão que é igual a gente, é tão difícil. Por que é tão difícil? Pela vergonha, né? Pelo medo de expor quem a gente é. Mas olha só uma outra frase de Bonhoeffer, e essa eu também acho espetacular. Por que é mais fácil, às vezes, confessar para Deus do que para o irmão? E Bonhoeffer fala assim, ó: será que não enganamos a nós mesmos na confissão de pecados? Será que na ideia de que estamos confessando a Deus, não estamos confessando a nós mesmos, e nós mesmos estamos nos perdoando? Isso é muito sério. A gente vai confessando para Deus e daí a gente tem os pecados de estimação, uma luta. Isso é uma luta. Se você tem um pecado de estimação, que você repete, pede perdão, cai, pede perdão, cai. Isso é uma luta que você tem. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. E Bonhoeffer vai dizer aqui, eu concordo plenamente com ele, será que nessa ânsia de sempre voltar a confessar para Deus a mesma coisa, será que a gente não está confessando para nós mesmos? E nós mesmos estamos dizendo para nós mesmos, você está perdoado. Agora, se a gente pensa, eu acho que eu preciso abrir para alguém isso, essa minha luta. Isso não significa que você não vai cair de novo, mas a coisa fica muito mais séria. Você ganha daí, vamos dizer assim, um companheiro de guerra, uma companheira de batalha para dizer, vamos junto, como é que tu tá? Tá conseguindo? Deixa eu orar contigo. E assim a gente vai. E assim a gente vai vencendo. E onde é que isso acontece? Na igreja. Não espere que pessoas do mundo façam isso com você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo. Não somos a única, nós somos uma igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo. E o caminho de cura é apontado pelo próprio Deus. Não é tarefa fácil. Eu diria que é uma profunda humilhação, machuca, nos abate, nos torna pequenos. É muito amarga essa tarefa. E nós queremos evitar ela a qualquer custo. Nós queremos evitar porque nós temos vergonha de mostrar quem a gente é, o que a pessoa vai pensar. Lembre, não é falar para todo mundo, mas se você precisa de ajuda, você vê naquela pessoa que está aqui, poxa, eu acho que eu preciso abrir meu coração.
Manda uma mensagem, eu preciso falar contigo. Procura essa pessoa, seja aqui no culto, lá fora, Deus não está preso aqui. Eu acho que a igreja, ela vive em sociedade, e lá fora a gente pode procurar essa ajuda. E se a gente fala de vergonha, eu tenho vergonha, eu acho que vergonha mesmo passou o nosso Senhor Jesus. Sem pecado, sem culpa alguma, tomou sobre si as nossas dores. Queridos, você já deve ter assistido Paixão de Cristo, né? E eu acho aquele filme bem forte, né? Porque às vezes a gente fala assim, a crucificação de Jesus, foi morto lá, os pregos, os cravos. Queridos, é uma profunda humilhação, uma dor tremenda. Como eu falei num culto que eu já fiz aqui, né? Essa dor que Jesus enfrentava não era só dor física, dos ferimentos, dos pregos, dos açoites, mas era a própria mão do seu Pai, o Senhor, que pesava sobre ele, esmagando, porque alguém tinha que passar pelo inferno, como eu já falei, e Jesus passou no nosso lugar, morreu no nosso lugar. Vergonha ele passou para que a gente simplesmente falasse, olha, estou passando por essa luta, você está perdoado em nome de Jesus. Ponto. É sobre isso que eu estou falando. É sobre a gente não precisar carregar coisas que a gente não precisa mais carregar. É sobre a gente não lutar mais sozinho. É sobre a gente falar e pedir socorro, me ajuda. E a gente receber essa ajuda através do irmão. Porque onde estiver viva, então, essa palavra da cruz, essa palavra do evangelho, ali também haverá a confissão de pecados. Lutero, na época da Reforma Protestante, uma das coisas que ele queria manter na igreja luterana daí, né, era o confessionário, que é algo da igreja católica. E a igreja católica tem o confessionário, não fazem do jeito deles, não estou questionando, enfim, né, a gente está aqui para falar da palavra de Deus. Mas Lutero queria justamente manter o confessionário como um espaço de confissão, da pessoa poder chegar lá diante do pastor, né, da pessoa que estava lá, olha, isso, né, tá certo, você está errado, isso é muito grave, você não deve fazer isso, mas você está perdoado. Era isso, essa é a ideia do confessionário. Né? Saiu disso é coisa mundana. Mas então a confissão, ela faz parte da igreja luterana, porque isso faz parte da Bíblia. Isso faz parte do plano de Deus para nós. E eu quero concluir com essas palavras. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. João capítulo 20, o versículo 23. Olha só, se perdoarem os pecados. Para quem que ele está dizendo? É para uma pessoa? É para alguém especial? É para alguém muito sábio? É para nós. Se vocês perdoarem, serão perdoados. Se vocês não perdoarem, não será perdoado. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Isso aqui é uma igreja com pessoas de Deus que passam por lutas semelhantes a todas as outras pessoas. O diferencial é que nós temos uma igreja. E nós somos uma igreja. Quão facilmente, queridos, nós corremos para um psicólogo ou para um psiquiatra? Nada contra. Eu, inclusive, me beneficio disso. Não tem nada de errado você tomar medicamento no psicólogo. Você precisa? Você vai. Mas a gente facilmente corre no psiquiatra e no psicólogo. Quando aqui Tiago está nos dizendo na Bíblia, quantas vezes? Confessem uns aos outros. Falem das lutas que vocês têm uns aos outros e orem uns pelos outros. Tem cura nisso. Tem restauração nisso. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você não está sozinho. Você tem uma igreja que está na luz. O Senhor tem solução. A luz põe fim à escuridão. A confissão, eu diria, é o mesmo que nós abrirmos a janela de manhã. De manhã o dia amanhece, não sei que hora que vocês acordam, né? Tem gente que madruga, 4 horas. Não sei como, né? Mas tem essas pessoas. E você acorda, está tudo fechado dentro de casa, as janelas com cortinas, o sol já está brilhando lá fora, mas está tudo meio escuro, aquela penumbra ainda, né? E de repente você abre a cortina, você abre a janela, aquela luz entra, ilumina tudo que está ali. A confissão é isso, queridos.
A confissão é nós abrirmos o nosso coração, deixar a luz entrar, colocar para fora, trazer a luz, é tirar daqui de dentro, passar pela nossa boca e a gente dizer assim, olha, está aqui essa sujeira. Isso é o que eu estou enfrentando, eu não consigo vencer isso. Ser sincero, seja franco com as tuas lutas, fala sobre tudo que você está vivendo, fala sobre tudo, não fique escondendo, porque quando a gente esconde, o diabo bate palmas e dá risada. Fala, coloca. E eu queria dizer, se alguém falar para você, vier confessar, não julgue. Pessoas têm lutas terríveis. Pessoas entre nós, e eu acompanho algumas vezes, que foram abusadas, foram molestadas, que foram abandonadas, que foram esquecidas e feridas de tantas maneiras, queridos. Todos nós temos um passado, e aquilo que para nós às vezes é muito fácil, para outra pessoa pode ser uma grande luta. Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Eu quero desafiar essa igreja. Eu sei que você que está aqui talvez carrega lutas dentro do teu coração e da tua alma. Não dá para a gente não tocar na ferida, a gente sabe que recentemente passamos por uma cisão. Isso trouxe muitas feridas, com certeza. Muitas lutas, às vezes muitas mágoas. Coisas que precisam ser tratadas, perdoadas, para que você tenha paz. Essa igreja é esse espaço. E como nós temos pessoas, eu já vim algumas vezes, acho que é a minha 5ª vez aqui. Como nós temos pessoas abençoadas nessa igreja. Como nós temos verdadeiros servos de Deus aqui. Que bom que você está aqui. Que lugar abençoado, queridos. Que lugar glorioso. Cheio da presença de Deus. Amém? Não precisa carregar sozinho, porque quem luta ou quem está sozinho com o seu mal fica totalmente só. Não fique mais se chantageando, se deixando chantagear por coisas que você fez, ou coisas que fizeram com você, ou por mágoas que você carrega. Vamos entregar isso tudo diante de Deus. E se isso não for suficiente para o teu coração, lembra dessa palavra. Eu vou abrir meu coração para alguém. Eu vou falar sobre as minhas lutas. Eu vou falar sobre as minhas dores. Para que Deus me cure. Deus é bom, não é? A igreja, queridos, ela é uma bênção. A igreja é mais do que um lugar, a igreja é o encontro dos filhos de Deus. A igreja é o lugar onde os filhos de Deus curam e cuidam uns dos outros, uns aos outros.